parte branca é um certificado, tá? Então, o certificado já está aqui dentro. É em branco, vocês vão apenas colocar o nome de vocês. Essa mesa aqui é a mesa que a gente vai utilizar para fazer uma oficina. Eu vou fazer uma fala e depois a gente vai fazer uma oficina. Aqui vocês vão ver que tem produtos da Faber-Castell, aqui para trabalhar o papel branco e o papel colorido de cores variadas. Eu trabalho muito mais do que quando eu tinha 20 anos. Por quê? Porque a sociedade se complexificou e eu preciso produzir muito em muitas frentes diferentes. Isso repercute na escola com certeza. E na minha vida, muitíssimo. Eu estou no celular, eu estou na tecnologia, eu estou aqui conectando com o que está lá, mas eu não estou conectada com aqui. Então a gente está cada vez mais lá, cada vez menos aqui. Isso é muito grave. Nós estamos ficando loucos. Uma cena que para todos nós acontece é aquela clássica cena que a gente está na sala, caminha até o quarto, para no quarto e diz: o que eu vim fazer aqui mesmo? Abre a geladeira e fica olhando que nem um ser abduzido, porque não sabe o que ia pegar na geladeira. Procura o óculos e ele está na cabeça. Vai pagar o boleto bancário, deixou em casa. Fica no estacionamento procurando carro, naquele dia não foi dentro de casa. Perdeu a chave de casa, perdeu a chave do carro, perdeu tudo, esqueceu criança dentro do carro, matou criança porque ficou dentro do carro. Ou seja, todos nós estamos passando por este momento gravíssimo. O que isso faz com a nossa saúde? Nós estamos adoecendo. Estamos adoecendo. Nós somos hoje o que os palhaços chamam de cabeção. A gente tem um imenso cabeção, porque assim, a gente pensa tanto que a nossa cabeça é enorme. O que vem abaixo da cabeça é apenas o suporte para carregar o cabeção. Não serve para nada. Por não servir para nada, caiu a luz? Foi uma queda? A gente está alargando para os lados, para frente e para trás. O que eu quero dizer com isso? Estamos engordando. Estamos engordando por quê? Porque na vida a gente agora quer tudo. A gente quer muito. A gente come muito. A gente tem que botar no Face que a gente é muito feliz. Que a gente tem muito amigo. A gente não tem um brinco no colar. A gente tem o suficiente para abrir uma loja. A gente não compra um sapatinho preto e fica satisfeito. A gente tem que ter um sapatinho preto, salto alto, sapato preto, salto baixo, sapato preto sem salto. Um sapato preto fica ali, um sapato preto com um frisinho dourado. Um sapato preto de... Ou seja, eu preciso de muito, eu preciso muito. Eu como muito, eu preciso de muito para compensar esse profundo buraco da minha ausência. Eu tenho saudade de mim, porque eu desconectei. O que a gente quis dizer para vocês é que precisamos reconectar e parar com esse muito, esse consumo louco que a publicidade inventou e que nós mulheres caímos como umas idiotas, que a gente vai na loja, olha uma roupa, a gente não precisa daquela roupa, em hipótese alguma, mas a gente repete o slogan que botaram na nossa cabeça. A gente olha e diz: ah, mas eu mereço. Eu me mato de trabalhar. Ah, não, vou comprar, eu mereço. Ah, o que é isso? Por que eu não vou levar? E se ferra depois, imbecil. Comprou, não precisava e comprou. Então, o que a gente tem que valer? A nossa proposta é dizer como isso afeta a criança. Bom, para nós, a gente está vivendo um tempo de satisfação imediata. A gente quer agora tudo. Não pode ser para daqui a pouco. As crianças estão assim. As crianças são geração
a gente tem que nadar contra a corrente nesse movimento de presencializar. Precisamos nos materializar. Por quê? Porque a neurociência está dizendo que nós somos, todos nós, se a gente não morrer atropelado, não tiver uma doença terminal, não morrer no acidente ou qualquer coisa, a tendência é que a gente vai viver muito. A ciência está bem desenvolvida, não. Agora, a ciência ainda não está garantindo que, embora a gente viva muito, a máquina funcione. Qual é o primeiro lugar que está pifando da máquina? O cérebro. Hoje, o Alzheimer é uma pandemia mundial. Então, aquela conversa de que o Alzheimer, você não pegava, se você fizesse palavra cruzada, aprendesse outra língua, pode esquecer, tá? Não é verdade. O que salva a gente, que os cientistas estão dizendo agora, que para a gente ter um cérebro ativo, inteligente, que a gente consiga não virar alface, só tem um jeito, que pelo menos uma vez por dia eu consiga desconectar por 5 minutos. Quem faz meditação faz mais que isso, quem faz yoga faz mais que isso, quem reza faz mais que isso. Mas, normalmente, a gente não consegue. Eu não estou dizendo que é falar. Agora a Luz falou que não pode pensar, vou ficar 5 minutos. Tá você aqui, a Luz falou que vou ficar aqui. Não, vou ficar agora 5 minutos. Ai meu Deus, tem que ir ao supermercado. O que eu vou fazer de janta hoje? Eu tenho que fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, essas ideias pintam, congela a ideia e descansa. Porque a vitamina do cérebro é o descanso. É a desaceleração. É da onde ele tira a energia para continuar. Ou seja, temos que cuidar da nossa cabeça. Por isso, e como está a criança? A criança, gente, nessa aceleração, a escola e a sociedade tirou o direito de brincar da criança. As crianças não brincam. As crianças estão brincando cada vez menos, embora elas tenham cada vez mais brinquedos. As famílias, para compensar o buraco da falta, porque não tem tempo para dar atenção, dá objetos, dá brinquedos, para compensar este buraco. Isso não quer dizer que a criança está brincando. E na escola? A escola, o recreio, ontem eu estava no município, eu não vou dizer o nome, e eu fiz uma reunião com as diretoras, elas dizendo que tudo estava lindo, maravilhoso. Eu já desconfio quando fala que está lindo, maravilhoso, né? Porque sou macaca velha. Está tudo lindo, maravilhoso. Então qual é o problema? As crianças não aprendem. O que será? Bom, não sei. O Espírito Santo, a gente vai fazer uma sessão mediúnica para ver. Tá. Bom, mas aí eu fui trabalhar com as professoras. O que todas as professoras devem contar? Esse lugar tirou o recreio. Ó, gente, é só conteúdo e elas não sabem porque as crianças não aprendem, porque criança que não brinca não aprende, é simples assim. Criança que a cabeça não descansa, não aprende. Então, os recreios são imorais. Acabei de ler um livro que eu trouxe, eu vou todo ano a Barcelona, porque a minha filha mora lá já há 10 anos, mas eu estudo na Universidade de Barcelona, todo ano eu vou lá e compro livros. E eu trouxe um livro agora que chama Gracias Finlândia, que é um pesquisador espanhol que conta como é a Finlândia. Sabe como é que é a Finlândia, gente? 45 minutos de estudo para 15 de recreio, o tempo inteiro. O tempo inteiro tem intervalo, não tem um recreio. É estudo, intervalo, recreio, não fazer nada. Gostou? Ou seja, e aqui no Brasil como é que é? Cada vez menos. O recreio ficou restrito a 15 minutos, ficou restrito a... E é para quê? Para dar um estouro da manada, tocou o alarme, porque por sinal eu quero dizer para vocês duas constatações. Na educação, na sociedade brasileira, as organizações que têm os maiores muros, os muros mais altos são hospício, presídio e escola. Isso quer dizer alguma coisa. Outra coisa, tirando a fábrica,
colocar atividades. Só. Nenhum outro escritório não toca o alarme para dizer que você vai comer. Mas na escola toca alarme que nem uma doida. Que varia o alarme. Tem o do corpo de bombeiro. Tem uns que já põem uma musiquinha, mas põe alarme. Para que põe alarme? Os seres humanos são capazes de autonomia, se organizar, precisa do estímulo externo. Eu internamente não sou capaz de fazer os intervalos. E o intervalo para brincar é para brincar ou é para comer? Dá aquele estouro da boiada, sai todo mundo correndo. Come e acabou. Tem lugar de brincar? Não tem? Tem tempo para brincar? Tem tempo. Quando a gente pensa na programação, é pensar do horário para não fazer nada? A escola nunca pensa. E é super importante. O horário que a criança pode simplesmente não fazer nada. Isso é escola e jogo. As escolas Waldorf, por exemplo, são escolas de jogo. Reggio Emilia, na Itália, que todo mundo da educação infantil conhece, são escolas de jogo. A Espanha, a Toscana também, tem vários, San Miniato e tal, são escolas de jogo. A Espanha tem um movimento que se chama escolas lentas, que são escolas de jogo. Então, é um movimento que está crescendo no mundo para a gente desacelerar. E o que a gente vê? Os países que são mais slow, que são mais devagar, são os países que estão nos primeiros lugares nas avaliações internacionais, que é feita pela CDE, que é o PISA, que avalia jovens de 15 anos de idade, independente da escolaridade. O Brasil participa do PISA desde 2000. O PISA tem 3 tipos de prova: de ciências, matemática e de língua materna. E o Brasil, desde 2000, ele fica nas últimas posições. Quem são? São 3 linhas, 3 blocos que eles enquadram os países. Os países que estão em primeiro lugar são os escandinavos. Né? Então vai estar lá os nórdicos. Finlândia, Suécia, Noruega, Holanda, mais Alemanha e mais os orientais. Japão, Hong Kong. Os países que estão no meio, que estão na média de nota, na média, a gente vai encontrar os países da Comunidade Europeia, mais os Estados Unidos. Quem está chegando, está abaixo da média, mas vai entrar na média esse ano, mais tarde, ano que vem, é o Chile e a Argentina. Quem está lá na rabeira, desgraçado, no final, são os países africanos e o Brasil. O que isso quer dizer? Que não adianta o município estar bem no Saresp, Saeb, não sei o quê. Nas avaliações internacionais, em que pede para o aluno pegar o conhecimento escolar e jogar na vida, nós estamos lá embaixo, porque o que a gente ensina na escola não serve para a vida. Ele não sabe o que faz com aquele conhecimento. Então, por isso que a gente está na rabeira, porque o que a gente ensina na escola só serve para a escola. Quando eu era pequena e estudava, quando a professora dava uma coisa absolutamente impossível de eu entender, eu perguntava para ela: professora, por que eu preciso saber disso? E todas sempre me respondiam: mais tarde você vai saber. Agora você aprende isso aí, lá na frente você vai entender por que você está estudando agora. Eu nunca soube. Aprendi um bando de coisas, memorizei um bando de coisas que não me serviram para nada e que eu simplesmente apaguei da minha cabeça. E os nossos alunos sabem disso. O aluno do ensino médio, já no Fundamental 2, ele pergunta: vai cair na prova? Porque ele só vai estudar o que vai cair na prova. O que não vai cair na prova, ele vai deletar. Ele mesmo fala assim: deleta. Ou seja, e aonde está o perigo? O excesso de informações. Nós somos, no Brasil, uma escola conteudista. Uma escola que a gente ensina mais do que o aluno precisa para aprender. Isso faz sentido para vocês? Se eu tenho um currículo sobrecarregado de muito conteúdo, eu não dou tempo para refletir.
Se o aluno não reflete, ele não aprende. Então, o que acontece com ele se ele não aprende? O que ele faz? Ele memoriza. Quando a gente memoriza, o que acontece? Esquece. Então, é para onde vai para o ralo. Tudo. Se eu não tenho tempo, eu não tenho novas ideias. E vocês na escola é a mesma coisa. Como vocês estão sempre pagando incêndio, surge um problema, imediatamente alguém vai falar, e depois a gente vê como é que é. Vamos fazer agora isso aqui. É para resolver. Aí depois a gente pensa, agora não, resolve, é para onde? A gente está sempre correndo que nem uma louca, a louca da escola. E resolvendo coisas, mas que não dá tempo da gente trocar ideia, que não dá tempo para a gente olhar para o problema pelos múltiplos olhares. Não dá tempo. A gente diz que não dá tempo, porque a gente não tem tempo. Então, qual é o outro? Além de afetar a minha inteligência, uma outra questão que afeta muito a nossa falta de tempo é a questão da criatividade. Para eu ser criativa, eu preciso de tempo. E é muito importante ser criativo, porque a gente vive num mundo cada vez mais complexo, se a gente for criativo, a gente está ferrado. Morre. Então, aqui o que eu falei para vocês, então a gente trabalhou em 2012 Slow, em 2013 Criatividade e em 2014, que é hoje aqui que eu estou falando para vocês, além de considerar essa questão Slow, a importância de ser criativo, se a gente pensa sobre isso, a gente pode fazer uma escola verdadeiramente diversa, ou seja, que a diversidade tem um valor. A diversidade não apenas no sentido de escola inclusiva, que inclui alunos com necessidades de aprendizagem especiais, mas é incluir idades diferentes. E é isso que nós vamos ver hoje. Para isso, eu só faço uma escola no campo da diversidade se eu souber aprender com meus alunos. Nós sabemos aprender com os alunos? Alô? Tem alguém? Aprendemos com os nossos alunos? Aprendemos de verdade? Mais ainda, gostei, senti preguiça agora. Mais ainda. O adulto não acredita na criança. Sabe como a gente aprende com a criança? A gente olha a criança e fala, ela tem 6 anos. Ela aos 6 anos, ela deverá ser capaz de... Eu vou aprendendo, olhando para ela, dentro daquilo que eu já coloquei na caixinha. Aprender com a criança é um processo altamente complexo e que a gente tem que exercitar, que começa pela empatia. Hoje essa questão está sendo bastante discutida no mundo, que é a importância do professor ser empático. Não é solidariedade. Solidariedade é do campo da cognição, empatia é do campo do coração. Os animais são empáticos, seres humanos também. Os animais, quem tem cachorro em casa, cachorro, gato, sabe como o animal saca tudo. Saca quando você está sem saco, saca quando você está precisando de um carinho, saca quando vai fazer uma festinha para te distrair, saca para fazer um carinho. O animal é empático por natureza. Ele nasce e morre empático. Ele é capaz, aquele filme Marley e Eu, que o cachorro é um demônio. Quando ela volta do hospital, que ela perdeu um neném, ela senta e chora no sofá e ele calmamente põe a cabeça na perna dela, né? Faz um carinho. Os animais são assim. Os macacos dividem comida, a manada de elefantes nunca deixa um elefante que está doente. Eles são empáticos. Os seres humanos nascem empáticos, mas à medida que a gente cresce, a gente vai perdendo a empatia. Um bebê é altamente empático. Quem não passou pela experiência de estar num lugar público e chega alguém com carrinho de bebê e o bebê que nunca viu você, ele olha para você e se ele tem uns bebês que não sorriem, mas ele para e ele fica assim. Ele fica. Hoje tem pesquisas da Equipe
Budapeste que um bebê é capaz de ficar, um bebê de até 8 meses, é capaz de ficar 6 minutos observando. O ser humano adulto fica 1 minuto, 1 minuto e meio. A gente não aguenta olhar. O que acontece quando o bebezinho está lá fixo olhando na gente? O que a gente faz? A gente faz bonitinho. Por que a gente brinca com o bebê naquele momento? Que a gente gosta de criança? Não. Que a gente não suporta aquele olhar. Aquela coisa, aquele ser miúdo que te fixa. Aquilo incomoda a gente fica assim, né? A gente dá uma disfarçada. Eu tinha 20 meses, nossa, tá grande. É para dar uma disfarçada. A gente parou de olhar. Isso faz parte da nossa desconexão. A gente tem que praticar o olhar. Eu preciso olhar. E eu preciso ser empático, porque empatia é eu aprender a me colocar no lugar do outro. Solidariedade é diferente. Eu sou solidária com a minha colega aqui. Hoje ela veio, contou um problema, eu sou super solidária. Vou ouvir, vou falar de chato, vou dar opinião. Amanhã eu acordo atacada, ela vem com o mesmo problema, eu vou falar, pelo amor de Deus, vou até fugir dela, que ela vai me encher o saco até a história de novo. Ou seja, solidariedade é aqui. Eu preciso, se eu vou ser solidária, é a criança esperança enlouquecendo a gente. Aquele tempo inteiro que você pega o telefone e fala, toma, para de me encher o saco. Graças a Deus acabou a esperança, vou terminar a temporada. Isso é solidariedade. Está aqui. Empatia é aqui, é piloto automático, é imediato. É a capacidade de eu me colocar no outro. Por que isso está sendo estudado na educação? Porque na educação a gente precisa ser empático. O olhar do professor é um olhar que salva ou desgraça. O olhar do professor é aquele olhar que ele vai olhar e ele vai passar uma mensagem do tipo: você pode tudo, você vai ser maravilhosa, você aprende tudo, você pode querer ser o que você quiser. Ou olhar para o outro e dizer, minha filha, você é burra, não adianta, você não consegue nada. Inclusive, nunca vi seu pai, eu acho até que a sua mãe é mãe solteira, já jogo tudo nela. Eu já roturo, eu mando essas mensagens sem falar. Então, aprender com os alunos é uma coisa muito mais complexa. Por que isso causa tanto problema? Porque a gente está acelerado demais. A gente, o menos vale mais, é um slogan para vocês colarem em todos os lugares. O menos vale mais. O que é menos? Menos tempo acelerado, mais tempo com sentido. Menos tempo com conteúdo na escola científica. Jogue fora o que não faz sentido. Ensine apenas o que servir para as crianças aprenderem sobre o mundo e ser felizes. Porque a gente perde muito tempo fazendo socialização, terapia. Nós adoramos uma terapia. Se a família chega comunicando que separou, a gente fica muito feliz, que a gente se envolve com o problema. A gente não deixa a criança quieta 1 minuto, que a gente atola a criança de atividade e a gente com isso consegue fazer uma escola zero de encantamento. Pensando nisso, a gente chegou à conclusão que o professor, ele tem que ser um mediador, a escola é para se sentir inteligente, o trabalho tem que ser baseado na diversidade. Para quê? Porque a escola tem que ser para todos, não para todos, tem que ser com todos. O que é fazer uma escola com todos, de todos? É uma escola diversa. E aí a gente utiliza os 4 pilares, que é a tarefa que eu vou passar para vocês agora dentro do pilar. O material está todo detalhado na questão do aprender a conhecer, como vocês sabem, os pilares da educação, que foram os pilares construídos quando a gente estava entrando no século XXI, eles servem. É o aprender a conhecer, para aprender para a vida inteira. Aprender, eu preciso aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Para cada faixa a gente trabalhou
com um conteúdo. Então, aprender a conhecer, não estou falando da criança, porque é onde hoje tem mais conhecimento implantado. Aprender a fazer, a gente está falando do idoso. Aprender a conviver sobre o jovem, aprender a ser como professor. O que a gente quer com isso? A gente quer discutir que a gente aprende em todas as idades e que todas as idades devem estar na escola. Ou seja, é um desafio da escola contemporânea misturar idades. A nossa escola, a escola brasileira, ela é muito compartimentada. Tem de 5 anos, turma de 6 anos, turma de 7 anos, turma de 7 anos. Mas, no mundo, tem vários países que não tem mais separação por idade, é por projeto. Então você está discutindo energia, tem um menino de 14 anos, um menino de 6, um menino de 4, cada um está trabalhando num patamar diferente. Misturar. Misturar não é fazer um seminário e apresentar para outra turma. Misturar é eu misturar idades para estudar alguma coisa. Então essa é a nossa proposta e é isso que vocês vão fazer. Vou correr um pouco. O que é o idoso? O idoso, se a criança é o que não é, o idoso é o que já foi. A criança vai ser e o idoso já morreu, ou está perto. Então, como a escola faz? A escola chama o idoso para o chazinho da vovó e do vovô. Para quê? Para falar de ontem e não para falar de hoje. Então, o desafio é, a criança tem que estar conversando com o idoso, não na festinha. O idoso tem que estar dentro da escola para falar, não do passado. Porque o passado, quem está no passado morreu. Todos nós, independente da idade, nós somos cidadãos do presente. Eu vou para a escola como idoso para falar do meu presente como idoso. Por que é importante ter idoso na escola? Porque o idoso é aquele cara que vai falar para mim, quando eu estiver enlouquecida, ele vai dizer isso não tem a menor importância. Você está dando importância demais para coisa que não tem importância, que ele tem a sabedoria do tempo que ele tem comigo. E o adolescente? O adolescente, se a criança não é, o adulto já foi, o idoso já foi, o adolescente é nada. É um ser abduzido que a gente se benze quando chega na adolescência do filho, que a gente olha e quer matar, mas não pode matar, e na sala de aula ele é aquele problema. Por quê? Porque eu julgo ele de forma que eu não tenho consciência. Meu conflito com o adolescente é porque quando eu estou me relacionando com um adolescente, eu não tenho linha direta eu e o adolescente. Entre o adolescente e eu, tem aqui uma mediação do eu adolescente. O que me irrita nesse adolescente é porque ele é o que eu fui, não sou mais, ou porque ele é o que eu gostaria de ter sido e não fui. Isso me irrita. E o professor, e aprender a ser qual é ser professor. É muito difícil ser professor, mas o professor é aquele cara que tem que ter a condição básica, o desejo de ensinar. Quem não tem desejo de ensinar, o aluno não aprende. É o desejo de ensinar que convoca o aluno a aprender. Pensando nisso, eu posso fazer um laboratório, uma descoberta. E então, agora, para fechar, eu quero dizer para vocês, antes de fazer rapidamente uma atividade, nós, educadores, vivemos uma aventura. Ensinar é uma aventura apaixonante. Agora, eu posso fazer essa aventura, entrar nessa aventura, como turista ou como viajante. Se eu entrar como turista, eu vou na CPC, compro o pacote pronto. Eles vão me dizer que eu vou no tal lugar, vou ensinar aquilo, no outro dia eu vou ensinar aquilo, e eu vou seguindo direitinho. Esse é o ensinante turista. Mas eu posso ser o professor viajante. O professor viajante não compra pacote pronto. O professor faz o seu roteiro. O professor sai e viaja. E se ele chegar num lugar e ali está dando, bem, ele fica, tem que sair correndo para ensinar outra coisa e descarta outra coisa. Ele é um viajante, ele desfruta, ele não fica pairando. Faz sentido? Vocês definem como querem viajar, tá? Como turista ou viajante. E agora, eu
Vou deixar essa frase, porque essa frase para mim deveria estar em todas as escolas. Quem falou foi o Boaventura Souza Santos, é um sociólogo português, que ele disse o seguinte, ele veio muito ao Brasil: devemos lutar pela igualdade sempre que a diferença nos inferioriza, mas devemos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, eu quero que vocês agora fiquem com essa ideia de diferença. E vocês virão aqui, vocês vão trabalhar em grupo, tem mesas, vocês podem puxar mesa, juntar, vocês vão fazer em grupo de quantos vocês quiserem, vocês vão construir algo, não é um desenho, não é nada bidimensional, é tridimensional, tá? É um objeto ou uma cena em que vocês vão botar se falando a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. O que eu posso inventar que eu ponha tudo junto? Eu posso fazer um móvel, eu posso usar aqui, eu posso usar madeira, eu tenho aqui arame, tem barbante, eu posso usar esse papel crepom. Agora eu posso também fazer uma cena, eu posso imaginar um espaço em que todas as idades convivam, por exemplo. Aí eu posso usar, eu tenho aqui 2 tipos de massinha, uma massinha à base de cera e uma massinha mais macia à base de aquilo que depois fica duro. Então vocês vão construir, eu posso fazer isso, eu posso colar um objeto que está presente para todas as idades, eu posso pensar uma cena, um lugar e que junta todas as idades, eu posso fazer uma coisa delirante, um móvel que se mexa e que junte tudo, enfim, criatividade com vocês estão na casa da Faber-Castell, não é para pegar esse material, é para usar aquele material. Pensem no que vocês querem fazer, uma coisa muito rápida. Imagina, eu vou, acho que representa isso. E aí faz. Costuma aparecer muitas coisas. Não vou dar cola para vocês, mas vai aparecer objetos da realidade de vocês que passam por todas as idades. Momentos em que todo mundo liga. Ou um sentimento, ou uma cena, ou um objeto, ou uma coisa imaginária. Certo? Vamos lá? She is something to behold, elegant and bold. She is electricity running to my soul. And I could easily lose my mind, the way you kiss me to work each time, calling me to come back to bed, singing Georgia on my mind. And lips generous and warm, you build me up like stairs. Boa tarde, tudo bem? Eu e meu grupo, a gente vai apresentar o que a gente fez. A gente estuda pedagogia e estamos muito felizes de estar aqui junto com vocês para apresentar o que a gente fez. A gente fez um porta-lápis porque serve para todas as idades, desde as crianças até a fase, até a velhice, né? Sempre usa lápis, sempre precisa de caneta, precisa das coisas. Então, mostrando para vocês. E eu fiz um desenho mostrando as digitais para mostrar que nós somos todos iguais, porque na digital cada pessoa é diferente, não importa se a pessoa é negra ou se ela é branca, não importa. Importante que nós somos todos iguais. Então, para mostrar a igualdade que tem desde pequeno, eu quero agradecer.
que eu preciso ser muito criança, preciso pegar para perceber. Tem hora que eu rompo barreiras e me aventuro, eu tenho uma energia adolescente. Tem hora que eu sou muito velha, muito cansada para me embrenhar. Eu deixo para vocês nesse começo de ano, né, 2015, que vocês tenham muita coragem. Não é fácil a nossa profissão, como diz o Antônio Nova, outro português maravilhoso. É a mais importante de todas e está na mão da gente fazer a mudança. É difícil, é. E quem desencantou, por favor, abandone a profissão, porque quem está desencantado não encantará outras pessoas. Quem não está mais com vontade, pode sair, entregar, fazer outra coisa por uma questão ética de vida. Nós podemos virar esse jogo. Depende da gente. Depende da coragem que a gente tiver para garantir que todos nós alunos aprendam. Para isso, com muita criatividade, com menos estresse e muita confiança que o nosso trabalho só é assim